Está no ar o podcast LAPIX, Laboratório de Políticas Públicas, Informação e Comunicação em Saúde, um programa de extensão comunitária da UFRJ. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast LAPIX UFRJ. Aqui você ouvirá diversas histórias sobre o SUS carioca e a atenção primária à saúde. Eu sou o professor Luiz Felipe Pinto e juntamente comigo está a nossa querida professora doutora também, Cristiane Famer Rocha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje falaremos sobre experiências e desafios na gestão da área de planejamento 3.3, com uma convidada muito especial, Ana Luísa Pinto. Cirurgia dentista, sanitarista, especialista em gestão em saúde pública, mestre em ciências da saúde pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, e doutoranda da turma 2 em saúde pública na área de concentração de atenção primária pela ENSP Fiocruz. E atual coordenadora, supercoordenadora da CAP 3.3. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada. Olá, Ana Luísa. Olá, Felipe. Sejam bem-vindos. Eu também aqui me sinto muito confortável estando com vocês. Ana Luísa, tu podia compartilhar um pouco da tua história, da tua trajetória até chegar à coordenação geral da CAP 3.3 e o que te motivou a seguir no caminho da gestão em saúde pública? Sim. Então, olá, bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite, de estar aqui presente no episódio do LAPIX UFRJ. Dizer que é um orgulho estar na coordenação da CAP 3.3, que eu tenho muito carinho de dizer que é a CAP mais linda da cidade. Fala um pouco pra gente, assim, o que significa a CAP 3.3? Quais são os bairros, assim, que contemplam? A CAP 3.3 é a área de planejamento que engloba a grande parte da zona norte da cidade. São 30 bairros, uma população de um pouco mais de 900 mil habitantes, segundo o censo IBGE de 2022. Bem grande. Né? Então, ocupa desde a região da Grande Madureira, a área ali da Grande Irajá, Guadalupe, região toda de Marechal Hermes, até o território da Pavuna, Costa Barros. Então, é uma área muito heterogênea, que engloba diferentes IDSs da cidade em desenvolvimento social. E por ser um território bastante heterogêneo, tem 34 unidades de atenção primária à saúde. Né? Um número bem significativo, né? Isso. 192 equipes de saúde da família, 2 equipes de CNAR, 64 equipes de saúde bucal e 7 equipes multiprofissionais que contemplam aí uma rede de atenção à saúde que também é composta por 2 maternidades, 2 grandes hospitais municipais, um hospital estadual, 3 UPAs municipais, UPAs estaduais também, e que contempla uma grande região ali do território da zona norte da cidade. E hoje perfazendo uma cobertura de aproximadamente... Uma cobertura de aproximadamente 78%, considerando 3.450 usuários, de acordo com o censo IBGE de 2022, que a gente teve uma redução da população em relação ao último censo. E essa trajetória que a professora perguntou? A gente não perdeu o fio da meada. Essa trajetória, então, eu inicio na Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2010, né, recém-formada, inicialmente na Clínica da Família Dona Zica, que é uma unidade... Uma das primeiras, né? Uma das primeiras clínicas da família do município do Rio, localizada no território da Mangueira, território bastante vulnerável no município do Rio. Inicialmente faço um processo seletivo para ser dentista de uma equipe de saúde da família, mas sou rapidamente capitaneada para atuar na gerência da unidade. Então, eu inicio como gerente da Clínica da Família Dona Zica. Fico nessa unidade por cerca de 1 ano. Logo depois, eu sou convidada para atuar na CAP 1.0. Fico um tempo na gestão da CAP 1.0, apoiando aí na organização do processo de acolhimento das equipes de saúde da família. Era um momento de muita reorganização do município do Rio em relação ao acolhimento das unidades, as portas de entrada das unidades de atenção primária do município, e também na organização do processo de trabalho das equipes de saúde da família. Logo depois eu vou para a gestão
de uma unidade de atenção primária, a unidade Santa Teresa, CMS Hernani Agrícola. Um grande desafio, né? Que fica Santa Teresa, é um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro, né? Fica numa área de aclive, né? Uma área de montanhas e morros, né? Com uma acessibilidade geográfica um pouco dificultada, né? Perfeito. E também um território bastante heterogêneo, composto de uma população com poder aquisitivo importante, mas também com uma área de comunidade de muita vulnerabilidade social. Então, um território marcado por grandes vulnerabilidades e heterogeneidade. Então, eu atuo nessa equipe e foi um grande carinho, porque foi uma equipe que eu consegui organizar a entrada das equipes Saúde da Família nessa unidade. Então, foi uma equipe que eu construí o introdutório junto com a equipe, a gente demarcou a construção daquela equipe, então mapeou toda a região em que a equipe iria atuar naquela área em que seria a equipe Saúde da Família, acompanhando as equipes ali do Falete Fogueteiro, que foram as equipes que foram implantadas em Santa Teresa. Logo depois eu vou para a P3.3, onde de fato eu faço grande parte aí da minha trajetória profissional. Em 2013 eu vou para a P3.3. Daí nunca saiu mais. Faço um período curto aí de 1 ano, que eu vou para o município de Campo Grande, mas vou contar essa história. Eu vou para a P3.3 em 2013, gerência da Clínica da Família Ana Maria Conceição. É uma unidade escola com programa de residência de Medicina de Família e Comunidade, programa de residência de enfermagem. Foi um grande desafio estar na gestão de uma unidade escola, formação para atenção primária, que eu acho que é super fundamental e importante, formar para atenção primária. Com certeza. E fico lá por quase 7 anos. 7 anos? Quase 7 anos então na você gerência. Viu pessoas se formarem, né? Isso, de maneira muito longitudinal. Muitos desses egressos da residência se tornam depois preceptores e seguem, inclusive, preceptores ainda nessa unidade de saúde. Poxa, bacana. E, posteriormente, eu vou para o município de Campo Grande, num desafio, Mato Grosso do Sul, num desafio de implantar o programa de residência multiprofissional. Eu fui ser coordenadora do programa de residência multiprofissional em saúde da família no município de Campo Grande, no ano de 2020. Então, eu morei 1 ano em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ano de 2020. E, em 2021, eu recebo o convite, então, para assumir a coordenação da AP3.3, coordenadora geral de atenção primária da AP3.3, desde 2021 até a presente data, nesse grande desafio e também delicioso desafio de estar na gestão da P3.3. Tá, e de que forma, né, a sua formação, essa sua trajetória vem influenciando a sua visão na prática ali da gestão do dia a dia na atenção primária na AP33? Acho que como dentista, né, eu posso dizer o quanto a minha formação, então eu sou egressa da FRJ e fico muito feliz de estar no espaço aqui da UFRJ, minha casa, minha escola. É importante dizer que durante a minha formação, meu contato com a saúde pública foi um contato muito incipiente. Eu acho que a gente tem ainda um desafio enquanto dentistas, né, de capitanear essa formação da odontologia para esses espaços. Né? Então, meu contato durante a minha graduação foi em unidades escolares, apoiando a inserção do dentista no Saúde na Escola. Então, eu lembro da minha atuação na Maré, né, comunidade da Maré e em escolas da Maré. E enquanto isso me trouxe a percepção de que era nesse lugar que eu gostaria de estar. E isso já me trouxe esse brilho no olho da diferença dos determinantes sociais do processo de saúde e doença e o quanto isso era importante para mim enquanto profissional de saúde. A partir daquele momento eu já comecei a me engajar em alguns projetos sociais e enquanto gestão, acho que enquanto pesquisadora também, eu acho que é muito importante a gente perceber a saúde baseada em evidências, a importância dos estudos, a importância das leituras e das pesquisas para engajar boas práticas profissionais e compreender que é com essas inovações e com essas pesquisas que podemos trazer os melhores resultados para o SUS carioca.
Ana, tu falaste um pouco a respeito da questão da heterogeneidade, né, da tua região, do lugar onde tu atua. Eu imagino que isso traga enormes desafios, né, não só a questão do território, mas, como tu diz, da própria população, né? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje na gestão desse território, dessa população na CAP 3.3? Posso iniciar o desafio falando pelos determinantes sociais do processo de saúde da doença. A P33 ela é uma área de bastante vulnerabilidade social, ainda marcada por esses determinantes. Então, o complexo do Acari, o complexo da Pedreira, o complexo de Costa Barros, o complexo da Serrinha, são áreas ainda marcadas por determinantes sociais do processo de saúde da doença. E esses determinantes trazem muita vulnerabilidade, iniquidades em saúde para esse território. E a saúde, na perspectiva da responsabilidade sanitária, tem um componente bastante importante nessa perspectiva. E isso impacta em muitos dos nossos indicadores de saúde desse território. Então, acho que é importante falar o quanto os nossos desafios perpassam pela mortalidade materna, infantil e fetal. Não podemos descolar desses desafios. Esses desafios eles estão presentes. Existe uma grande melhora desses indicadores no território da P3.3. Em 2021, é importante falar que a gente inicia a gestão com 57% das nossas equipes com vacância médica. Essa vacância médica ela era algo muito grave para o nosso território. E a gente faz uma grande virada dessa vacância médica. A gente finaliza 2021 com praticamente menos de 5% das nossas equipes com vacância. Atualmente, as nossas equipes estão com mais de 65% das nossas equipes hoje são compostas por médicos de família e comunidade. Isso é a melhor série histórica da P33. A especialidade de medicina de família na P33, isso é fundamental para a gente qualificar o nosso processo de trabalho. É importante dizer, na perspectiva da enfermagem, que isso já é critério obrigatório no município do Rio, que os nossos enfermeiros sejam especialistas em enfermagem de família e comunidade ou que tenham especialidade mínima em saúde da família para a sua contratualização. Na perspectiva médica, essa virada de redução de vacância, mas, sobretudo, de especialistas em medicina de família, melhoram muito os nossos indicadores. Então, dos nossos desafios, é importante dizer que, em 2021, a gente teve 17 óbitos maternos, muitos desses óbitos vinculados à questão da Covid-19, mas a gente encerra o ano de 2024 com 4 óbitos maternos, então de 17 em número absoluto para 4, óbvio que trabalhamos com redução queremos 0 óbitos maternos, né? Ainda é um indicador muito sensível para a atenção primária, mas existe uma curva importante num território de muita vulnerabilidade social. Agora, para conseguir atingir todos esses bons resultados, quais foram as principais estratégias que foram as mais eficazes na sua avaliação, né, para você conseguir esses resultados positivos? Podemos destacar o nosso grande investimento em educação permanente em saúde. Podemos dizer que os territórios foi feito um grande diagnóstico de quais eram as nossas principais necessidades, sobretudo em relação aos territórios. Então, o território da Pavuna, que era um território em que a gente tinha maior dificuldade de lotação de profissionais qualificados, foi feito um grande investimento e hoje a gente já consegue ter parte desse território com especialistas em medicina de família e comunidade, também com demais especialistas, mas foi necessário expandir a qualificação na perspectiva de educação permanente em saúde. Então, esse território foi um território que teve muito investimento nesse sentido. Então, foram feitos alguns arranjos institucionais que favoreceram essa perspectiva. Foi nosso principal componente em relação à mortalidade materna está vinculado ao componente do puerpério. As nossas gestantes, elas evoluem para óbito no componente do puerpério e a gente criou, então, na P33, um roteiro que fale sobre o cuidado da atenção primária no momento do puerpério.
Foi algo inovador para a área e todas as nossas equipes do território da área foram qualificadas para o cuidado nesse roteiro de puerpério, que fala como é que a atenção primária tem que investir em visita domiciliar, que tem um olhar não só para o bebê, mas também para a puérpera, que esse olhar territorial de base capilar da atenção primária no domicílio para a puérpera é fundamental para identificar agravos. A razão de mortalidade materna ainda é maior na P33 do que no município, mas a gente entende os avanços da área. Temos ainda um desafio em relação à mortalidade infantil, mas é um desafio que também tem curvas de melhora. Eu acho que isso é um ponto. Queria destacar também a questão da violência como um grande desafio. Agravante, né? Que agrava, né? Que dificulta, né? Que dificulta, inclusive, o trabalho das equipes. Então, existe um grande escalonamento da violência na AP33. Esse escalonamento da violência, em termos de comparação, em relação a 2024, a gente teve 29% a mais de intercorrências do protocolo de acesso mais seguro em relação ao mesmo período de 2024 e tivemos, inclusive, impactos importantes em relação à produção, com algumas unidades com redução de produção de mais de 34% em relação ao ano anterior. E quando a gente fala de redução de produção, em número de atendimentos médicos, de enfermagem, visitas domiciliares, a gente está falando que isso reproduz e aumenta as iniquidades em saúde de um território que já é um território atravessado aí por iniquidades em saúde. E acho que esses são pontos aí que a gente entende que são desafios para o nosso território. Ana, em relação a alguma experiência marcante que tu tenha vivido na gestão da CAP 3.3, assim, qual é que tu gostaria, ou que tu imagina que trouxe aprendizados importantes, né, para a gestão, que tu poderia compartilhar conosco, assim, para mostrar um pouco dessa diversidade e também da capacidade de vocês de resolver esses problemas? Eu acho que eu posso citar uma experiência que foi bem marcante para o nosso território, que foi a experiência que ocorreu com as enchentes do rio Acari, no ano de 2024, especificamente em janeiro de 2024. Nós tivemos um grande evento climático, que foi inclusive considerado uma emergência de saúde pública no nosso território, que foram as enchentes do rio Acari. Essas enchentes trouxeram grandes aprendizados para o nosso território. E desse aprendizado, acho que o mais importante foi perceber o quanto a atenção primária de base territorial, vigilante e capilar pôde fazer a diferença naquele território. Assim, eu lembro que naquela madrugada específica daquela grande enchente, os agentes comunitários de saúde estiveram sinalizando a todo momento aonde tinha um paciente acamado que precisava ser removido pela Defesa Civil. Ele sinalizava onde tinha uma gestante com dificuldade de locomoção, que precisava de apoio da equipe de resgate. Isso, para mim, me mostra uma atenção primária, vigilante e atuante. E é a primeira equipe, né? Então, a saúde teve um olhar ali fundamental e estratégico. Então, eu acho que as equipes ali do território da Jacari e territórios de Fazenda Botafogo e da Pavuna, que foram as áreas mais assoladas pelas enchentes, foram equipes muito, muito atuantes em todo momento ali das enchentes de Jacari, desde a preparação até a comunicação, alerta e depois nos períodos pós-enchentes, inclusive para redução e vigilância dos agravos. Então, nós tivemos casos de leptospirose, nós tivemos casos de hepatite A, mas nenhum com agravo e comprometimento, não tivemos óbito. Então, acho que o olhar vigilante dessas equipes na tomada de decisão, de informação para ação. Em tempo oportuno, né? Exatamente. Em tempo oportuno foram fundamentais para que a gente tivesse essas experiências. Inclusive, dessas experiências das enchentes de Jacari, posso destacar
que a equipe da Clínica da Família Marcos Valadão conseguiu identificar naquele momento que os pontos de apoio previamente identificados pela equipe da Defesa Civil foram pontos de apoio que alagaram. Então, não eram pontos de apoio que a população conseguiria utilizar como ponto de abrigamento. Então, posterior a esse evento, teve uma grande mobilização social, capitaneada pelas equipes de atenção primária, pelas equipes de saúde da família, em que foram mapeados novos pontos de apoio com essa experiência e um espaço de transformação social, sabe? E a equipe de Marcos Valadão, que fez, de fato, da crise uma oportunidade. Uma oportunidade fez a diferença. E o CMS Fazenda Botafogo, que fez o primeiro plano de enfrentamento de enchentes por uma unidade de saúde. Ambas as experiências foram experiências exitosas, inclusive pelo encontro de vigilância em saúde, da Superintendência de Vigilância em Saúde, trazendo os desastres naturais como eventos aí importantes para as equipes de atenção primária. E que a gente sabe que a tendência é piorar, né? Com essas mudanças, né? Climáticas. Então, agora, você citou alguns avanços, por exemplo, essa questão da redução da mortalidade materna. Quais outros avanços que você gostaria de citar que foram, assim, que vocês conseguiram atingir nos últimos anos, né? Principalmente aí de 2021, né? Quando você assumiu a CAP 33, até agora, né? Já está quase no final de 2025, né? Lá se vão quase 5 anos, assim. Quais são os principais avanços que você considera relevantes, assim, mencionar para os nossos ouvintes? Eu acho que um grande avanço foi, importante destacar, a expansão dos programas de residência de medicina de família e comunidade e de residência de enfermagem de família e comunidade, também de residência multiprofissional na AP 3.3. Aliás, você poderia, começou esse ano, né? A residência multiprofissional da Secretaria começou esse ano. Isso. Você poderia destacar. Como campo de prática, inclusive, temos campo de prática na P33. Sou entusiasta dos programas de residência, acho que a formação para atenção primária, ele é a grande diferença para que a gente tenha profissionais formados para o SUS, pelo SUS e para a atenção primária. Essa é a regra que faz uma atenção primária fortalecida para os seus atributos. É evidente e claro que as unidades que a gente tem profissionais especialistas para atenção primária têm as melhores práticas clínicas. Isso é claro e evidente e comprovado, inclusive, com pesquisas e, enfim. Então, acho que a expansão desses programas de residência foi um grande avanço para a nossa área. A gente tem feito esse aumento, esse incremento ao longo desses anos, inclusive em número de equipes. Eu acho que mais do que isso, a gente tem conseguido fixar esses residentes na P33. Bom. Eu tenho até esse dado aqui que eu trouxe. Deixa eu só confirmar. A gente tem uma fixação de profissionais residentes na AP33, né? Quantos profissionais que dos egressos da residência que foram alunos e permaneceram na própria área. A gente tem uma história de fixação de 42% no último ano de egressos da 33 na 33. Muito então, bom. Isso é um grande dado. Então, de 2024 para 2025, 42% desses egressos fixaram na 33. Eu acho que isso é um ponto importante. Entendendo que a 33 não é o principal local de moradia desses egressos, né? Acho que um grande avanço também é importante destacar o clima organizacional da área. Perfeito. A área tem um bom clima organizacional. Esse clima organizacional ele é fundamental para que as pessoas compreendam as necessidades desse território, se fixem a esse território, tenham pertencimento com esse território e queiram trabalhar nesse território. O nosso turnover da 33 é um turnover muito baixo. E isso é um ponto muito positivo para a nossa área. Eu entendo isso como um grande avanço. Acho que posso citar um outro avanço, que é a nossa oferta de prótese dentária. A P33 foi a pioneira. Pioneira, né, no município do Rio. Pioneira do município do Rio. Acho que era uma dívida histórica do município do Rio de ofertar a prótese dentária. Nós fomos a área pioneira. Inclusive com aquele aparelho que é mais moderno, né? A prótese digital, a né? prótese digital, escaneamento em 3D, que é uma... Né, não usa mais aquela... Como é que é o nome daquela substância
que espirrava para tudo que era lado quando você fazia. Aldinato. Aldinato, né? Isso, a P33 ainda não começou a frota digital, mas vamos começar a frota digital. Estamos aí esperando as novas oportunidades, mas iniciamos a prótese dentária na área, e isso foi um grande avanço para o nosso território. Acho que a gente pode dizer a melhoria da grande parte dos nossos indicadores, mas gostaria de citar a melhoria da cobertura vacinal. Nossa cobertura vacinal acima de 90%, chegamos em alguns momentos a acima de 95%, mas acho que é uma melhoria vacinal importante na primeira infância, entendendo os nossos desafios em um território que ainda tem uma pirâmide etária importante na população da primeira infância. Acho que a gente pode dizer também sobre a ampliação de consultas médicas de acesso, e né? de acesso, e do primeiro atributo aí da atenção primária de acesso. Em 2021, a P33 ofertava em torno de 470 mil consultas médicas, e a gente fecha 2024 com 1.250.000 consultas médicas. Quase 3 vezes, né? Exatamente, um incremento importante do número de consultas médicas, acompanhado pelo incremento de consultas de enfermagem e de visitas domiciliares. Essa expansão ela está associada também, óbvio, à completude das equipes de saúde da família e à qualificação também desses profissionais. É importante destacar também a melhora da estrutura física das unidades de saúde. Entregamos 6 grandes reformas na área, reformas de unidades que tinham dificuldades estruturais importantes. Quais foram essas reformas? Fala pra gente. Entregamos a reforma da Clínica da Família Souza Marques, da CMS Carmela Dutra, CMS Flávio do Couto Vieira, CMS Augusto Amaral Peixoto, CMS Alice Toledo Tibiriçá. Foram reformas importantes que trouxeram grandes avanços aqui para a nossa região. Ana Luísa, tu comentaste essa questão do fortalecimento, né, a respeito das equipes, justamente pela integração dos residentes, né? Quais são as outras estratégias que vocês utilizam justamente para essa possibilidade, um trabalho de equipe que renda bons resultados e que tenha uma integração multiprofissional também, né, com respeito às diferenças e tudo mais? Qual é a fórmula que vocês têm utilizado para que isso dê certo? Eu acho que um grande ponto que a gente iniciou assim que a gente assume a gestão da P33 é trazer o foco da reunião de equipe. As reuniões de equipe, reunião de equipe mesmo, dentro dos serviços de saúde. Tanto as reuniões de equipe da própria equipe de saúde da família, mas as reuniões técnicas e gerais das unidades eram espaços que estavam perdidos ou eram pouco considerados como espaços estratégicos, espaços que estão garantidos na nossa Política Nacional de Atenção Básica, espaços que precisam ser fomentados para a gente estimular a comunicação institucional, favorecer os nossos fluxos. Então, eram espaços que estavam perdidos e a gente resgata isso. Fazemos alguns movimentos nesse sentido. Fizemos alguns movimentos importantes em relação à formação dos nossos gerentes de atenção primária, para que eles possam ser grandes indutores e espaços também que possam estimular com que esses gerentes sejam grandes líderes dentro das suas unidades de saúde. Vocês mantêm ainda o introdutório? O curso introdutório, ele fez uma grande virada na P33, então a gente tem turmas semanais de introdutório na área. Não sabia. Turmas semanais de introdutório na área, e tanto para novos profissionais, mas como para profissionais que já fizeram introdutório, para que eles possam se oxigenar, né? Viver aquele momento, porque o introdutório é aquele momento do respiro, né? Do que é atenção primária. Fizemos algumas estratégias, como o Qualifica PS, que foi algo inovador para 33, que era para resgatar o conceito dos atributos da atenção primária, que temos ainda alguns desafios com alguns atributos. Aí eu posso citar o atributo de integralidade, abrangência do cuidado, é um atributo desafiador ainda para a área, e o atributo da coordenação do cuidado. Então, nós fizemos alguns movimentos esse Qualifica 33, né, que era focado com os atributos, foi algo inovador para a área, mas o introdutório ainda com turmas semanais.
que a gente possa fazer essa dinâmica. Nossos introdutórios são turmas multiprofissionais, então, com todas as categorias, para que a gente possa fazer esse engajamento. Acho que um outro ponto importante, as nossas reuniões de responsáveis técnicos, elas não são segmentadas, elas são entre RTs médicos e de enfermagem, para entender que eles são as lideranças técnicas da unidade, e que não existe essa segmentação entre o médico e o enfermeiro, eles são a gestão técnica da unidade. São reuniões pautadas, mensais também, feitas pela coordenação. Eu adoro esses espaços de educação permanente, eu sou entusiasta de educação permanente, então acho que esses são movimentos importantes e que podem trazer esses engajamentos aí de atuação interprofissional. Então, a gente vai falar um pouquinho agora uma coisa que para mim é muito cara, muito próxima, que é em relação ao apoio que a rede de observatórios, né, a Rede Otix Rio, faz a todas as APs, e em especial nós temos uma estação Otix que funciona, aliás, a gente ajudou a reformar a CAP 33 lá atrás, né? Lá nos anos de 2010, já quase lá se vão 15 anos, né? E eu queria que você falasse um pouco qual a importância desse apoio que a gente tem. A gente poderia voltar a ter a estação Otix Irajá, quem sabe aqui nessa conversa a gente depois pode falar sobre isso, mas a gente tem a estação de Madureira, né, que fica junto com a CAP. Qual a importância desse apoio para vocês na CAP 33? Eu acho que a Rede Otix ela é fundamental quando a gente pensa a inovação, a comunicação e, sobretudo, a qualificação dos profissionais. A gente pode citar movimentos importantes para a qualificação das equipes recentes, feito por cursos estratégicos agora, estimulados pela Rede Otix Rio, como o curso de cateterismo vesical, além dos cursos que vocês fazem de maneira longitudinal, que são os cursos de suporte básico de vida, que são cursos estratégicos para que os profissionais de atenção primária, que estão ali no dia a dia da atenção primária, mas que também manejam as urgências na atenção primária. Então, esses cursos que visam qualificação profissional são fundamentais para a nossa rede de atenção à saúde. Especificamente na P33, as nossas oficinas de territorialização são fundamentais. A atenção primária fala do território, então essas oficinas de territorialização que são conduzidas pela equipe da Otix são fundamentais para que a gente consiga revisitar esse território, revisitar, redesenhando esse território e com, novamente, o protagonismo do agente comunitário nesse olhar de pertencimento desse território junto a essa inovação aí com o potencial que a gente tem de comunicação em saúde que a Rede Otix pode ofertar para as nossas equipes. Comentaste a respeito das emergências, né? Tanto a Covid, rapidamente, também a enchente. Como é que é a atividade, ou seja, qual é a capacidade ou a importância da APS justamente para esse enfrentamento, né, dessas ocorrências que cada vez estão mais frequentes, né? Seja a pandemia, que foi uma situação bastante grave, mas tem bem outras, né, relacionadas a emergências em saúde pública, dengue, zika, que a gente já passou, H1N1, a própria enchente. Nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos, né, uma situação muito grave, ainda enfrentamos, né, ontem e anteontem teve um outro tufão numa região aqui que efetivamente desorganiza, né, o território, porque é desastroso. Como é que tu vês isso? Como é que tu podes ajudar digamos, a APS pode ajudar nesse enfrentamento? Eu vou falar de um lugar de quem acredita muito numa atenção primária forte. A atenção primária ela é o primeiro equipamento a chegar. Então, a atenção primária vigilante, atuante, capilar, ela é fundamental para que a gente possa fazer o enfrentamento das emergências em saúde pública. Acho que esse enfrentamento ele passa muito por uma comunicação oportuna. A gente viu isso muito na Covid, o olhar vigilante das equipes, desde a identificação dos casos, mas também no telemonitoramento e no acompanhamento dos casos suspeitos. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse achatar a curva da Covid-19.
mas a gente consegue identificar isso também em outras emergências de saúde pública. Eu acho que essa base territorial da atenção primária, ela faz da atenção primária ser posso falar de uma maneira muito tranquila, faz da atenção primária ser, entre os pontos de atenção, o ponto de atenção mais robusto nesse enfrentamento das emergências em saúde pública, porque é o que tem um olhar vigilante para ter a comunicação oportuna e efetiva. Recentemente tivemos uma epidemia de dengue aqui no município do Rio, mais uma vez uma atenção primária também vigilante, em que pôde ter atuação muito próxima aí dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de vigilância, também a partir da notificação dos casos suspeitos de dengue, para que pudesse fazer as ações de bloqueio, e aí mais uma vez pensando numa informação rápida, oportuna, para que as ações de bloqueio fossem realizadas em tempo rápido, para que a gente pudesse ter o bloqueio adequado no enfrentamento da dengue, que a gente não tivesse óbitos por dengue de uma maneira grave, como a gente já teve em outros anos. Então, acho que essa capilaridade da atenção primária, ela é a grande oportunidade para que a gente tenha esse enfrentamento em emergências em saúde pública. E isso vem de todo um legado, acho que de todo um acúmulo de experiências. A Covid-19 trouxe esse acúmulo de experiências, mas eu acho que o conhecimento do território que uma equipe de saúde da família tem, então saber aonde aquele usuário reside, quais as condições daquela família, daquela população, quais são os determinantes sociais daquela comunidade, reconhecer os atributos da atenção primária, faz a atenção primária ter esse olhar vigilante para enfrentamento dessas emergências de saúde pública. Bom, a gente está caminhando para o nosso finalmente, né? Então, a pergunta assim, para terminar, né? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os profissionais de saúde que atuam na gestão do SUS Carioca, que têm interesse em ingressar na sua área, que é uma das áreas, como você falou, mais atuantes, a gente reconhece isso também, né? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que querem ir para a CAP 33? Acho que eu posso dizer que o SUS é o sistema de saúde público mais lindo, mais complexo, mas também o que faz as melhores entregas para a nossa população. Acho que é um desafio diário trabalhar no SUS, mas é muito gratificante trabalhar no SUS Carioca, que é um SUS que permite uma qualidade de atenção à saúde da nossa população, que tem uma rede de atenção à saúde muito robusta, que existe técnica nessas entregas. A gente tem uma possibilidade dentro da atenção primária à saúde, mas dentro dessa rede de atenção à saúde na Secretaria Municipal de Saúde, com muita competência técnica, com diretrizes técnicas e competência, que faz deste lugar da Secretaria Municipal de Saúde um lugar de muita competência clínica. Então, eu tenho muito orgulho de estar aí há alguns anos na Secretaria Municipal de Saúde, de colocar esse crachá e de acordar todo dia para fazer o melhor para a atenção primária da AP 3.3, para a atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde, para a população carioca. E acho que é com esse orgulho que eu posso convidar quem quiser vir trabalhar na AP 3.3, que é a área mais linda da cidade, falo isso porque acredito mesmo. Dizer que trabalhar na atenção primária é a dor e a delícia, não é simples, é complexo, mas é muito gratificante quando a gente vê que é possível tantos bons resultados e esses resultados que trazem muitos benefícios para a nossa população carioca. Muito obrigado, Ana Luísa, por participar do LAPIX UFRJ. Agradecemos também a todos vocês que estão acompanhando os nossos conteúdos. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @LAPIX UFRJ, no Instagram e no YouTube. Tchau e até a próxima.